Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Acabei de receber um grande milagre aqui, que foi a chuva. Eu fui tomar banho e a hora que eu saí, eu senti frio. Eu falei, ué? E daí eu percebi que o clima estava mudando. Amém. Apesar de que toda vez que eu saía para a rua, as pessoas me noticiavam aumento de temperatura, notícias ruins, ruins, ruins. Eu falava, mas eu estou orando, ou falava em outras palavras, eu estou crendo. Ontem mesmo eu disse isso. Estou crendo e esperando a queda da temperatura. Isso não vai acontecer. Vai vir uma chuva, vai vir uma massa de ar e vai interromper essa má notícia. Amém? Então creia. Independente da sua perspectiva para o futuro, né? Para o futuro do seu projeto, dos seus estudos, do seu casamento, do seu relacionamento, que Deus, através da sua oração, Ele pode trazer uma massa de ar para interromper uma má notícia, entendeu? Que já te deram uma perspectiva ruim. É isso. Estou de rosa e quero falar também inicialmente sobre o Outubro Rosa, a importância dos exames, a importância do autocuidado, do autorrespeito. Amém, é isso. E uma coisa que Deus me disse para falar para vocês não se mirem em mim. Eu tô aqui para passar mensagens, mas não se mire em mim e não se mire em ninguém. Porque todo ser humano é falho, né? Nós estamos aprendendo. Então, quem você deve se mirar? Em Deus. E o importante é você se mirar no seu eu do passado e olhar o que eu posso aprender com os erros que eu cometi no passado. O Senhor me mostra, sabe? Não ficar olhando os erros das pessoas para você se sentir superior ou melhor, mas se sentir superior, olha o que ele tá falando agora, em relação ao seu eu do passado. Tipo, nossa, olha como que eu era. É que eu tava assistindo o testemunho de uma moça agora, ainda não terminei. Ela diz, olha como que eu era assim, 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 né? Daí você pode dizer, olha o quanto que eu melhorei. E as pessoas ganharam com isso. Eu me tornei uma esposa melhor, eu me tornei uma filha melhor, eu me tornei uma mãe melhor, eu me tornei uma amiga melhor, eu me tornei um cristão melhor, um cidadão melhor. Eu aprendi a me respeitar, a me amar. Estou dizendo sobre você, para você pensar isso a seu respeito. E se não tá bom, se você acha que você piorou, então é um resgate com Deus, é entregar isso para Deus. Deus, eu era melhor antes nisso. Hoje não consigo, não sou mais tão boa nisso. Então, me ajuda. Amém. Agora, vou fazer uma oração e depois vou entrar no assunto, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a alcançar o nosso melhor. Em nome de Jesus. Senhor, coloco diante de Ti os nossos pecados, Senhor, o nosso arrependimento, Senhor. Olhando para trás, nós aprendemos muito. E quem sabe se a gente não tivesse errado, a pessoa insuportável que a gente ia ser, né? Então, Pai,
nos ajuda, manifesta o seu melhor no nosso organismo. Amém. Na nossa saúde, nossos pensamentos, sentimentos, nossos relacionamentos, na nossa vida financeira. Em nome de Jesus. Senhor, olha para as sementes que já plantamos e ainda não vingaram, ainda não floresceram. Chove nas nossas sementes. Amém, Senhor. A gente planta, mas é Deus que vai fazer crescer, né? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus. Me vem à mente 2 tipos de flores, as flores ornamentais e as flores dos frutos, né? Que vem a flor e depois, quando começa a vir o fruto, a flor cai, né? E Deus, nós queremos as flores que dão frutos, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos provar desses frutos, ter a boca doce desses frutos, em nome de Jesus. Alimenta-nos, Senhor, com honra, com paz, com alegria, com bondade, com dignidade na prática, com mesa posta, com frutas, com saúde, educação, lazer, cultura. Que nós, no ambiente que a gente for trabalhar, sabe, que seja um ambiente, uma segunda casa, que você se sinta bem ali, você sinta que, puxa, como o meu trabalho faz um diferencial na sociedade. Amém. Sabe, que você sinta que o seu esposo é seu melhor amigo, que os seus filhos, sabe, não são apenas seus filhos, mas são seus amigos e você tem admiração pelo grande diferencial que eles fazem na sociedade. Amém, Senhor. Obrigada. E que, no final, que os seus erros não foram apenas erros, foram aprendizados. É isso. Amém. Agora os passarinhos estão cantando aqui. Eu não sei se o áudio fica baixo, vou tentar falar mais alto, que eu tenho percebido que os áudios estão baixos. Me perdoem porque eu não tenho microfone, tá? Eu passo as mensagens de coração porque eu sinto o chamado, que Deus me chama para passar as mensagens. Hoje é aniversário da minha filha amada. E hoje é um segundo aniversário para mim. E é sobre isso que eu quero falar. Porque na noite em que ela nasceu, depois ela nascer no pós-operatório, eu passei muito mal. Eu estava tendo hemorragia e não sabia. Então eu tive uma quase morte. Eu não cheguei a ter uma morte. Foi uma experiência com Deus, uma experiência espiritual. Mas não tive morte física, né? Mas apenas acredito que a minha pressão estava tão baixa, mas tão quase, sabe? Que o meu espírito, ele se desligou do meu corpo. Então, hoje, para mim, o 18 de outubro, o aniversário da minha filha, é meu aniversário também. É uma grande celebração para mim. Eu quero falar algumas coisas, porque eu acho que eu já tenho dois relatos aí postados. Você pode procurar na playlist de relatos que vai ter meus 2 relatos de QM. E esse vai ser mais um, né, o terceiro. Eu vou tentar lembrar de coisas que eu não falei. E uma das coisas é que
Eu andava obcecada com essa questão de morte, de vida após a morte. Eu vim assistindo todo tipo de relato de EQM que eu podia, me inscrevendo, sabe? Me inscrevi no canal, afinal que somos nós, um canal excelente. E esse desejo de saber, né, veio primeiramente da morte do meu pai. Eu sou cristã, né? E eu tava pensando esses dias que tudo que aconteceu na minha vida, traumas que eu tive, nada me fez sentir raiva, ódio de Deus ou querer me afastar. A única coisa que pegou mesmo foi quando ele levou meu pai, quando ele recolheu a vida do meu pai. Eu vi um passarinho, por isso que eu olhei. Aquilo pra mim foi insuportável. Isso foi em 2013. Eu tive a minha experiência em 2019. 14, 15, 16, 17, 18, 6 anos e meio. Meu pai faleceu em abril, eu tive a experiência em outubro. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 anos e meio, certo? Ele morreu no dia 18 de abril. E daí pra lá, coisas ruins aconteceram, muitas. Entre elas, a morte de uma tia, que eu fiquei muito próxima, o adoecimento da minha mãe e outras coisas muito ruins, muito pior, cada vez pior, ia ficando pior. Então, esse desejo, sabe, de abrir uma porta que não era para mim, de dar uma olhadinha, uma espiadinha. Eu comparo isso a vez que eu fui para o Japão e quando eu cheguei lá, por muito tempo, eu fiquei obcecada pelo Brasil, tipo, com uma saudade, com a minha cabeça aqui no Brasil e o meu corpo lá no Japão. E eu comecei a fazer amizades pela internet, né? E eu me lembro de uma vez, conversando com um rapaz, ele me disse: Melissa, ninguém pode ser feliz assim. Você está no Japão, com a sua cabeça lá, você tem que esquecer, você está no Japão, então a sua cabeça tem que estar junto com o seu corpo aqui. E era parecido. O corpo aqui e a cabeça lá do outro lado. Vou gravar aqui agora. E isso me fez acordar. Até então eu estava vivendo de modo horrível no Japão. É só um comparativo para vocês. E aí passei a viver melhor, sabe? A partir do momento em que eu esqueci aqui. E aí aproveitei lá, sabe? Fui feliz nos quase 5 anos que eu vivi lá com a minha família. E aconteceram coisas tão ruins. Desde a morte do meu pai, principalmente em 2017,
sabe? Quando minha mãe adoeceu, que eu acho que isso somou, sabe, com aquele 2013 de eu não entendo por que que o senhor levou o meu pai, sabe? Não tinha razão para isso, sabe? Porque parece que durante a minha vida toda é uma coisa que eu percebi só esse ano, final do ano passado para cá. Quando eu fui diagnosticada com autismo e altas habilidades, que durante a minha vida toda eu sempre me senti mal diante das pessoas, com as pessoas, eu sempre me senti pequena, frágil, tola, boba, sabe? Era muito fácil das pessoas me enganarem, é muito fácil de eu acreditar em qualquer coisa. E além de que eu me sentia muito, mas muito diferente. Sabe, de que eu tinha ideias, um idealismo que ninguém compreendia até hoje. Mas que isso não ia mudar. Que eu tinha esperança de mudar, entende? E então eu sempre fui muito introspectiva, muito tímida. Para mim sempre foi muito difícil fazer amizades. E a questão é que eu me identificava com meu pai. E era uma das únicas pessoas. E ele era o meu herói. Eu não sei se o seu pai é assim para você, se você tem alguém assim para você que é seu herói. Meu pai, ele era muito, muito idealista. E eu desconfio que ele era também autista. E que tinha, assim, alguma superdotação também, né? Porque ele era muito diferente. E era disso que eu gostava nele. Então eu tinha essa. Eu me identificava com ele. E eu não me identificava com o mundo, não me identificava com nada. E conforme o tempo foi passando, eu escolhi fazer uma faculdade, eu tinha muitos ideais com aquilo. Vou fazer direito porque eu acredito na justiça, porque o mundo se tornará melhor através do direito. O mundo se tornará justo. O que eu tinha na minha cabeça de 16 anos quando eu escolhi essa faculdade é que o Brasil, através do direito, se tornaria outro país. Seria feito justiça. Só que passou com o tempo que eu estudando, fazendo estágio aqui, ninguém estava ali para fazer justiça. As pessoas estavam ali pelo salário, pela carreira, por si próprias, não pelo outro. Entendeu? E isso me desgostou. Observando o ambiente, principalmente as pessoas que lideravam ali, foi um balde de água fria. E daí, o que eu senti eu estou estudando para quê? Para isso? Esse é o meu grande ideal? Esse não era meu ideal. Não era, não é e nunca será. E esse processo se repete sempre. Vou fazer isso por um grande ideal. Quando chega lá, um balde de água fria. Não é isso que eu quero. Não era, não é e nunca será. Então, por tanta decepção, principalmente depois da morte do meu pai, ainda não. Mas alguma coisa aconteceu ali em 2013. Não sei se você já perdeu alguém muito importante para você. Parece que alguma coisa morre no seu coração. E isso é perigoso, sabe? E o que eu vi ali, que eu estava idolatrando meu pai. Mas foi
Dos últimos anos para cá, na última igreja em que eu estive, que os meus líderes me disseram que eu não posso idolatrar ninguém, nem a pessoa que faleceu, nem a pessoa que está viva. Não posso idolatrar ninguém. Até porque a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. Até a experiência que eu tive, né? Quando eu tive, você só morre sozinho. Você só nasce sozinho. E quando você é puxado, porque parece que tem gente que sente, né, sair do corpo. Eu não, eu já fui, pá, já tava lá num corredor. Só que eu não fui primeiro pro corredor. Antes eu estive numa nuvem, sem corpo. Aí eu senti a plenitude, aí eu encontrei aquilo que eu tanto queria. Eu fazia muita oração assim: Deus, eu sei que um dia eu vou encontrar alguém, eu vou abraçar essa pessoa e eu vou sentir que tudo valeu a pena. Eu não vou sentir mais esse vazio, eu não vou sentir mais essa tristeza, eu não vou ter a sensação de perda de tempo, ou de escassez, ou o que seja. Eu vou sentir paz e plenitude. É isso que eu vou sentir. E eu achava que ia encontrar isso em alguém, uma pessoa, não sei quem seja, um esposo, um filho. Engano. Eu achei. Quando eu saí do meu corpo, eu fui me lembrar da nuvem do primeiro estágio, que é o estágio sem corpo. Estou sem corpo. E não estava ruim, estava maravilhoso. Foi aí que eu senti essa sensação. Fui lembrar depois. Então eu acredito assim que a EQM, eu posso ter vivido mais coisas e não estar lembrando? Posso. E lá o tempo passa mais devagar, porque foi muito rápido o momento que eu passei mal e que eu voltei. Mas lá parece que foi. Nossa, parece que passou tanto tempo lá, sabe? E não, foi super rápido. Ai, quanto tempo será que durou? Deu disso? Acho que uns 3 minutos. Não foi tão rápido, uns 3 minutos. Por aí. Porque a enfermeira, eu tava sentada, foi assim. A cirurgia de cesárea, me falaram que ia ser uns 15 minutos. A minha demorou uns 40 minutos. E, enfim, tomei um hormônio lá, oxitocina, contra hemorragia, eu acho. Eu passei muito mal. Naquele momento eu achei já que eu ia desmaiar. E não foi. Ficou tudo bem, fui restabelecendo. Eu tive tipo um pânico também, sabe? O anestesista ficava me acalmando: calma, calma, não vai não, não vai desmaiar, não, vai ficar tudo bem. Ele fala: não vai desmaiar, não vai. Mas eu senti que eu ia vomitar, já coloquei a cabeça pro lado para vomitar, que eu achei, sabe, tava horrível. Depois de tomar essa oxitocina, eu acho que deu reação em mim. Aí ficou tudo bem, só que quando foi a troca de turno da enfermeira, lá pelas 11 da noite, ela queria me dar o banho, e eu fiquei, parece que obrigatória é ficar acho que 5 horas no pós-operatório, numa salinha individual, e só depois ir pro quarto. Só que eu fiquei tipo metade, 2 horas só, e já fui pro quarto. E ela queria me dar o banho. Eu falei, eu já tava falando pra ela que não tava sentindo minhas pernas, isso já era sinal da hemorragia, sabe? Era pra estar mexendo, tá bem as pernas já, não tava sentindo. Mas ela quis insistir de toda maneira, sabe? Ela queria cumprir uma coisa que Deus me mostrou, que para os médicos nós não somos vidas, nós somos expedientes.
médico, enfermeira, não todos, mas para muitos. E ela teve um descuidado comigo, né? E ela me fez sentar, mesmo passando muito mal. Só que daí do que eu sentei, aí a pressão caiu de vez, aí eu já saí do corpo. Ficou tudo escuro e eu já estava no corredor. Mas como eu disse, muito tempo depois eu fui lembrar da nuvem. E lá eu tive o abraço com a pessoa que eu queria abraçar, que era eu mesma. Mas sabe o que é estranho? Não é a Melissa. Eu não sei explicar. É como se tivesse outra pessoa de mim. Uma pessoa forte, uma pessoa sábia, uma pessoa plena, uma pessoa feliz. Que eu nem sei explicar. Eu não sei explicar isso. Eu não sei por que, por cargas d'água que por um tempo eu falava para Deus, Senhor, eu preciso me ver. Eu preciso me ver criança e me abraçar e me confortar. Eu nem sei do que. Até hoje eu não sei explicar para vocês porque eu precisava confortar a minha criança. Pequenininha, muito pequena, uns 4 anos. Como eu disse, a gente não lembra de tudo. Por isso tem que orar, sabe? E certa vez eu tive um sonho e ele me permitiu. Eu entrei dentro do condomínio onde eu morava com os meus pais. Eu entrei ali perto do elevador. E aí saiu meu pai, minha mãe e eu. Entre 3 e 4 anos, minha filha tá fazendo 4 hoje. Exato, olha só que Deus tá me lembrando. No sonho, eu agachei na frente dos meus pais, não liguei, e me abracei. E me confortei de alguma coisa que eu não sei, mas eu me abracei. E me fez muito bem aquele sonho. Eu sei que eu tinha uma ideia na minha cabeça de que como o nosso espírito, ele é mais forte que a gente. Inclusive quando você tem uma experiência de morte, você pensa que você vai sair igual. Se você tem depressão, você vai sair com a depressão lá do outro lado? Não. Eu tenho depressão. Ela tinha passado e ela voltou. Infelizmente não foi mais embora. Ela voltou quando? No ano que meu cachorro faleceu. Chocolate. No ano em que eu publiquei meu primeiro livro. E o mais estranho foi uma grande vitória para mim e ela voltou. Não sei se é uma perseguição, se é seta do inimigo, mas ela voltou. E ela voltou. Não sei o que dizer. Eu não sou a única pessoa que tem depressão e que saiu do corpo, teve uma experiência de quase morte e se viu do outro lado sem a depressão. Até porque quando eu tive, eu estava operada. E lá do outro lado, eu tinha um corpo perfeito, leve, sem cirurgia, não estava passando mal. Então, as coisas do outro lado não são equivalentes aqui, tá bom? Você pode ser pobre, fraco, triste aqui, você pode ser forte do outro lado. Você pode ser rico, forte, feliz aqui e pode ser o oposto do outro lado.
Eu não sei explicar, entende? Eu quero falar mais da experiência. Quando eu tava no corredor, eu não pensava em nada. Eu só pensava em ir. E eu tava caminhando rápido. Eu não caminhava assim tão devagar, não. Eu não tinha lembrança nenhuma que eu tinha tido uma filha. Eu não sabia meu nome. Eu não sabia de nada daqui. Eu só sabia e sentia uma força me puxando. Como, como se fosse um instinto, sabe? O peixe, ele sabe para onde nada. O pássaro, ele sabe migrar, ele sabe para onde ele tem que voar. Então, parece que quando a gente morre, tem uma força que te puxa. E eu acho que cada um é puxado para o lugar ao qual pertence. Entendeu? Então, eu caminhava, só que a enfermeira começou a me chamar. E eu não gostava que ela me chamava, porque ela estava atrapalhando o meu fluxo, o meu compromisso em chegar até. E eu não sabia onde, eu só ia. Só que quando ela me chamava, eu dava uma parada. E eu lembro de fazer força, como se fosse uma força mental. Mas eu sentia que tinha alguma coisa no meio entre meu corpo espiritual escorredor, no corredor, e o meu corpo físico. Eu escutava bem, mas assim, como se fosse lá no fundo. Melissa, mas lá. E do que eu fazia força, não é que doía, é que, tipo, fazia o máximo da força para voltar e não conseguia. Eu acho que foi na terceira vez que eu fiz força que eu consegui voltar, porque eu não estava conseguindo. É como se tivesse um espaço enorme entre o corredor e o quarto do hospital e o meu corpo. Não é uma coisa colada na outra, não. Tem um grande espaço. E talvez esse grande espaço fosse aquela nuvem, sabe? Aquele lugar assim, sem forma, onde eu fiquei primeiro e depois eu fui lembrar. Não é que eu queria morrer. É claro que eu não queria, né? Na verdade, quando eu fiquei grávida, eu acho que eu só fiquei grávida por isso, tipo, eu vou te dar algo, e foi totalmente sem planejamento. Deus, vou te dar algo para você aprender a gostar, a ficar aí. E foi igual ao exemplo do Japão, por isso que eu disse para vocês, cabeça lá e corpo aqui. Então Deus me deu a minha filha para eu querer ficar, para eu, sabe, dar um significado à minha vida. Porque tudo que eu tinha me imbuído, me colocado a fazer, eu tinha quebrado a cara, eu tinha me frustrado, não tinha, sabe, aquele significado espiritual para mim. Por isso que eu tava já com os pés, como se tivesse com os pés fora do chão já, sabe, desistindo de tudo. Eu espero que esse vídeo edifique você, porque, sabe, é isso que eu quero. Se você tá pensando muito do outro lado, Deus vai te dar alguma coisa para você dar significado para sua vida, porque foi isso que ele fez com a minha. Não quer dizer que é um filho, pode ser um cachorro, pode ser, não sei, um trabalho social, mas alguma coisa ele age, sabe? Deus tem mistérios, né? Ah,
eu me inscrevi no canal e assistia, e eu sempre queria, eu acho que eu pedia para Deus, eu não lembro direito, para ter uma experiência de quase morte. Eu queria dar uma espiada, como eu disse, dar uma espiadinha. Mas por muito tempo eu desejava morrer. Mas eu queria que fosse natural. Eu queria que fosse uma morte natural. Então, ele me permitiu ter essa experiência para ter esse encontro, porque eu precisava de respostas. A minha vida foi mais ou menos assim. Eu fui crescendo cheia de limitações. Quais limitações? Não conseguia me comunicar com as pessoas. Cheia de preconceitos das pessoas contra mim. Contra a minha cor, contra o meu cabelo, o meu jeito de falar, isso, aquilo. E parece que todas aquelas frases horríveis que eu ouvia, isso grudava em mim. E menos eu queria conviver com as pessoas, entende? Fora o fato que eu não sabia que eu era autista e superdotada, então a questão de ser antissocial, ela tá ligada a muitas coisas. E eu fui crescendo muito idealista. Então, aqui dentro da minha mente, cheio de ideais. Eu amava estudar, eu amava ler. Fiz o ensino médio, fui para a faculdade. Só que aí o que me atrapalhou é que entrei num relacionamento em que eu estava cheia de ideais, me afastei de Deus, porque a pessoa não gostava do conceito de Deus, uma pessoa que eu não sabia que era ateu, e eu não sabia. Eu acho que eu fui saber depois que a gente terminou, muito tempo depois, que eu nem sabia, né? E do que eu fui fazendo a faculdade, como eu disse, fui fazendo os estágios, não batia a ideia com a realidade. Como tudo na minha vida não ia batendo a ideia com a realidade. Como as minhas observações, como eu era uma pessoa muito introspectiva, eu era muito observadora. Desde criança não batia os meus ideais com a realidade. E tudo aquilo ia me fazendo ficar mais solta, com os pés aqui, ó, olhando para onde eu queria, céu. Eu me lembro que com 10 anos, um dia eu olhei para o céu e disse, não sei se eu falei Senhor, mas eu olhei e falei, vocês não sabem que eu já estou aqui há uma década, não é muito? Então assim, parece que aquilo me desgostava, entendeu? E na escola sofria muito com bullying, mas muito mesmo, sabe? De ter minhas coisas jogadas no lixo. Eu via que os colegas que mais tinham amigos, que mais se davam bem entre eles, que eram aplaudidos, eram bem-quistos, eram pessoas tão cruéis que faziam os professores chorar de tristeza, sabe? Tinha professora que chorava. Tanta crueldade. E esses meus colegas tinham 12 anos, mas tinha uma esperteza, uma crueldade que parecia de pessoa adulta. Eu ficava pasma com aquilo. Não sei porque eu tô falando isso, mas são lembranças minhas. Uma dessas minhas colegas que eram tão cruéis, ela se tornou psicóloga.
E um dia, sem querer, eu vi um post dela falando, acho que falando mal dos artistas, né? E aí nossa, eu não gostei daquilo. E me lembrei, nossa, como ela era cruel, sabe? E era uma pessoa que eu tinha admirado por muito tempo, pelas habilidades. É uma pessoa super habilidosa, mas super cruel. Teve um dia que eu me lembro de ver o início da amizade dela com uma outra menina. E essa menina era super CDF, super certinha, quietinha. Eu me identifiquei muito com a menina e quis fazer amizade com a menina. Mas ela fez primeiro, porque era uma menina extrovertida, popular na escola. E conforme ela se aproximava da menina, a menina ela foi mudando a característica dela. Ela se tornou extrovertida e cruel. E as duas juntas eram super cruéis com uma professora e outra. Até o dia que ela fez a professora chorar. Mas teve um outro dia que elas fizeram também, com outros colegas, um professor chorar dentro da sala de aula. Por mais que ele estivesse disfarçado, eu vi que ele tinha chorado. A professora não conseguiu disfarçar e não sentiu tanto esse peso de ter que disfarçar. Nós, mulheres, parece que podemos chorar, né? Os homens. E foi isso. A minha EQM, ela veio como resposta. Mas teve mais coisas. Teve mais coisas. Porque eu tinha a questão da morte do meu pai. Deus não vai falar sobre tudo. Ele não vai falar por que você não conquistou isso, por que você não tá ali naquele lugar onde você queria. Talvez aquele lugar não é para você. Talvez um caminho que você acha que é bom, talvez é o caminho de morte. Entendeu? Talvez aquele homem não é para você, talvez aquela mulher não é para você. Talvez aquele escritório, aquele lugar, aquele concurso não é para você. Não é assim que você vai servir Deus. Pode ser que lá dentro você esteja servindo ao inimigo. Então, entende? Por isso sempre a gente tem que fazer oração. Senhor, eu quero isso, mas se não é da tua vontade, se for trazer desonra e crueldade ao mundo, faça em mim a tua vontade, sabe? Então afasta de mim isso. Eu vou continuar outro dia o vídeo, já ficou muito longo. Enfim. Tchau, amo vocês. Se inscrevam no canal, curta o vídeo. E essa questão de vida e morte, de sim ou não de Deus, existe uma inteligência maior que a nossa. A gente não é inteligente. O que eu disse para vocês no outro vídeo, que às vezes fica difícil de entender, né? Por que ela diz que os médicos não sabem de nada, a ciência não sabe de nada? Quando eu tive uma pessoa doente na família, que estava com um monte de médico em volta, enfermeiro, o tempo inteiro, ficou 2 dias lá procurando uma melhora. Em vez do médico fazer alguma coisa, ele virava para mim e falava: o que que ela tem? O que que ela tem? E eu virava para ele: mas o senhor é o médico, o que que ela tem? Como que eu vou saber? Eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não sei de nada. Então eles não sabiam de nada, sabe? Até hoje eu fico pensando que se eu tivesse pesquisado, será que eu tivesse pesquisado no Google o que que ela tinha? Será que eu teria descoberto? Porque eles não descobriram. Só descobriram quando foi tarde demais. Então, ore. Porque os homens não sabem nada, sabe? E se a gente tá aí é porque existe um grande propósito, ninguém está na sua vida à toa.
Ore pelas pessoas que te fizeram mal, ou que fazem, ou que falam mal de você. Ore, 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 e não canse de orar. Não liga se as pessoas te acham boba, ingênua. Ore. Que os espertos não vão para o céu. São aqueles que são semelhantes a crianças, disse Jesus. Até mais.